Olá, essa é a nossa atividade avaliativa da disciplina Logística e Cadeia de Suprimento. Como professor temos o nosso Alfredo Macari. E os componentes do grupo é o Felipe Barbosa, o Luiz Felipe, Tamires Ferreira e eu, Steca 1. A nossa empresa, ela é uma empresa de grãos e coleta 50 toneladas por dia. E agora vamos ouvir nosso colega Felipe. Então, pessoal, como você acabou de pontuar, o tema proposto do nosso trabalho é de uma empresa de grãos que coleta 50 toneladas de dia no oeste da Bahia e leva até o porto de Salvador. Nosso desafio e o nosso objetivo principal é definir o processo logístico dessa empresa e aplicar conceitos logísticos e de cadeia de suprimento para este setor, de modo que o transporte ocorra de forma efetiva e qualificada até o porto de destino. Aqui a gente vê o nosso mapa logístico de transporte. Primeiro a gente fala aqui sobre o fluxo de entrada de matéria-prima, né? Como nossa empresa está situada em Barreiras, né, no oeste da Bahia, a gente buscou fornecedores mais próximos da nossa localidade. A gente quer fornecedor mais próximo da nossa empresa, que é para a gente ter produto meio que a pronta entrega, né? A gente não perca tempo no recebimento da nossa matéria-prima. A nossa compra, a gente decidiu fazer compras CIF, né, onde a gente não deve ter responsabilidade com o transporte, a responsabilidade fica com o fornecedor, né, e a gente tem um menor custo logístico envolvido nesse recebimento, tá? Então a gente vê aqui que o nosso fornecedor fica aproximadamente 1 hora e 20 minutos de distância de nós, né, aproximadamente aqui 90 quilômetros de distância. Ainda falando sobre o mapa logístico de movimentos de transporte, aqui é o nosso maior desafio, né, que é a entrega do nosso grão ao porto de Salvador. O escoamento desses grãos vai ser pela malha rodoviária, né, porque não temos linha férrea de Barreiras ao porto de Salvador, muito menos porto é, porto marítimo, né, em regiões próximas aqui. Então, além do mais, a malha rodoviária nos apresenta maior flexibilidade, um maior nicho de atendimento e menor custo quando comparado aos demais modais, né? A gente tem aqui também o modal aéreo, que nesse caso não seria muito convidativo pelo custo relacionado ao transporte. Para o manuseio dos grãos, são necessária a utilização dos equipamentos conforme demonstrados. A colheita dos grãos são realizadas pela colhedeira, que por sua vez transfere os grãos de soja para o caminhão interno. Esses grãos são armazenados nos silos de expedição, por meio do qual os caixotes serão carregados com esses grãos por meio da esteira, numa espécie de carregamento contínuo. Esses caixotes já carregados são transportados pelos transpaletes elétricos para as docas, onde são embalados e identificados com QR Code, que possibilita o rastreio da safra. Ou seja, por meio deles, né, do leitor do QR Code, é possível obter as informações como ano da safra, a data da saída, o prazo de entrega, dentre outras informações importantes. Os caixotes são adicionados em 2 carretas com capacidade de 25 toneladas cada uma, que são pesadas na esteira, tanto vazia como depois de carregadas. Esse dimensionamento tanto dos equipamentos quanto dos colaboradores está conforme mostrado na tabela. A empresa compõe de 10 motoristas externos, 3 motoristas internos, 2 faturistas balanceiro, 2 operadores de empilhadeira, 1 supervisor logístico, 1 operador líder, 6 carretas e mais cavalo, 1 caminhão interno, 1 silo, uma colhedeira, 2 scanner e 2 transpallet.
Bom, quanto aos indicadores e o controle logístico dessa empresa de grãos, nós primeiramente temos que ter noção do status de serviço de entregas, porque programado para nós é transportar 50 toneladas de grãos até o Porto de Salvador. Porém, nem sempre podem vir a ocorrer dessa situação se fazer presente. Então, algum funcionário, caminhoneiro, passar mal no dia, houver perda de grãos durante a colheita, tudo isso vai ser contabilizado. O lead time, ele faz respeito à forma que o transporte será realizado. No caso, o tempo que vai levar da empresa até o Porto de Salvador, de modo que nós possamos fazer isso com a maior precisão possível e tempo. Também evitando que desvios venham a acontecer. E caso eles aconteçam, nós vamos ter uma tabela com os percentuais de ocorrência e as entregas sem ocorrência, de modo que nós tenhamos uma confiabilidade a respeito desse serviço. Nosso nível médio de estoque, como nós trabalhamos com grãos, nós não vamos ter grãos durante o ano inteiro, então vamos trabalhar através de safras, de modo que nós possamos ter uma noção a respeito dessa quantidade que vai ficar no estoque. E indo agora para a curacidade do inventário, nós vamos ter uma certeza em relação à quantidade que vai ser armazenada. No caso, como diariamente vai ser transportado 25 toneladas de grãos, nós vamos ter que ter fiscalizado esse transporte para que não haja incidência ao chegar até o porto. E em relação à manutenção corretiva, ela vai fazer referência tanto às máquinas utilizadas na empresa, quanto também aos caminhões, de modo que exista alguém ali para que permita essa manutenção efetivamente, para que o trabalho possa ser feito de maneira efetiva. Olá, novamente. A gestão de custos, ela vai avaliar de uma forma crítica todos os gastos existentes nessa empresa de grãos, nessa produção, a fim de encontrar gargalos que vai poder fazer que pode diminuir a lucratividade dessa empresa. Nisso, eu listei alguns dos itens que são itens de custos dessa empresa, que são os insumos, combustível e lubrificantes, os serviços de terceiros operacionais, as despesas com pessoal, salário, encargo, benefício, contratação, equipamentos de trabalho, as depreciações, né, a manutenção, que é um custo que sempre vai ter, principalmente porque a gente precisa focar nessa parte logística, e a embalagem dos grãos. A fim, né, agora que a gente já tem todos esses itens de custos, a gente vai atrás dos indicadores. E o que é que os indicadores vão fazer? Eles vão ajudar a gente a avaliar essa rentabilidade e diminuir custos que podem afetar a produtividade dessa empresa. E nisso eu listei dois, que é a rentabilidade da safra e o lucro operacional. O que o lucro operacional vai fazer? Ele vai informar quanto da receita está sendo gerado na fazenda, calculado, no caso, pela expressão que é o hectare, dividido pela cultura que está sendo produzida, que no caso é o soja. E se esse valor do lucro for muito baixo, é um sinal que a gente vai precisar reavaliar essa produção. E outros dois indicadores financeiros é o monitoramento do fluxo de caixa, entrada, saída, e a comparação entre custos fixos, que vão sempre estar ali, e os custos variáveis, porque se um tiver muito elevado em relação ao outro, ou se esses valores variarem muito entre meses, é importante investigar e avaliar o que está acontecendo. No próximo slide, a gente vai ver sobre as redes logísticas para transporte de cargas, as entradas e as saídas no caso. Ressaltando que é baseado na nossa empresa de grãos, tá? Sobre a realidade da nossa empresa, da nossa logística. E dentre os modais, fizemos a comparação entre o marítimo, o aéreo e o rodoviário.
O marítimo, como vantagem, ele é mais seguro em relação ao modal rodoviário. O aéreo é mais rápido e mais seguro, é uma vantagem também. Só que esses dois são inviáveis, tanto aéreo quanto marítimo. Por que eles são inviáveis? O marítimo ele é inviável porque, além do custo ser extremamente maior do que o rodoviário, porque a distância do Porto Oeste da Bahia para cá é imenso, então não daria certo. Ele é menos flexível e ele também depende do modal rodoviário, então não vai dar certo. O aéreo não daria certo porque, além do custo ser extremamente disparado em relação ao marítimo e ao rodoviário, ele é menos flexível e ele também vai depender do rodoviário para entregar e coletar entre fornecedor e cliente. Então, o nosso método escolhido foi o rodoviário, que além de ser mais flexível, tem o menor custo em relação aos outros dois, o menor lead time e a possibilidade também do transporte porta a porta. Como desvantagem, né, até porque nem todos são flores, tem as rodovias danificadas, os motoristas, no caso, eles são mais expostos a acidentes, assaltos também. É bem menos seguro, né, comparado ao transporte marítimo e ao aéreo. Mas, na nossa realidade da empresa, é o mais relevante entre todos. E desde já a gente agradece a atenção e esperamos que tenhamos esclarecido todas as dúvidas e superado as expectativas em relação a esse trabalho. Obrigada. Que bonitinho!